Olá, mulheres! Tô aqui hoje para dar uma dica valiosa para você que está cuidando da sua alimentação, que está fazendo o seu tratamento, sua mudança de comportamento e às vezes não se atenta para isso. Então, olha lá, é sobre ingredientes hoje. Você sabe olhar o rótulo dos alimentos que você compra? Você já parou para pensar que às vezes tem alguns alimentos que são melhores que os outros, porque nós às vezes profissionais pedimos para usar alguns alimentos e não outros? Por exemplo, é o caso do iogurte. Quando a gente pede algum iogurte, às vezes pedimos iogurte natural. Ai, Gisele, mas é ruim, não é tão gostoso. Eu concordo. Só que por outro lado, a hora que a gente pega ingredientes, ele vai ter dois, que é o leite integral e o fermento lácteo. Quando você pega os iogurtes prontos, às vezes até com aquele mix de frutinhas, adoçantes e tal, ele tem uma lista imensa de ingredientes. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Quanto menos ingrediente, melhor. E você sabia que o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto? Olha só, por exemplo, quando a gente pega um determinado leite, o que ele vai ter como ingrediente? Leite integral. Então, leite integral, é isso que eu tô procurando. Ai, ok. Se eu pego um leite, por exemplo, em pó de uma marca X, eu tenho lá leite em pó integral, fibra, soro do leite, vitaminas, minerais, vitamina D, emulsificante. Então ele já tem um pouquinho mais de nutriente, tá? E de ingredientes, que nem sempre é o que a gente deseja. E você sabia que quando você vai comprar um pão, você tem que olhar aqui atrás, ele vai ter os maiores, os primeiros ingredientes são os mais ricos. Por exemplo, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, esse pão é integral? Não. O primeiro ingrediente dele é o maior ingrediente e é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Todas as nossas farinhas, de uma forma geral, dos produtos alimentícios, elas foram há alguns anos, na verdade há mais de décadas, instituída no nosso país, que deveria ser enriquecida com ferro e ácido fólico por conta da desnutrição infantil, de gestantes, puérperas e tudo mais. Assim como todos os sal, de uma maneira geral, grande parte deles é enriquecido com iodo. Isso não é à toa, é por conta do bócio, da tireoidite de Hashimoto, que tinha muitos anos atrás e que hoje é muito menos comum. Por quê? Porque tem nesses ingredientes. É obrigatório essa adição como uma medida geral do governo, ok? Então aqui, primeiro ingrediente, farinha de trigo, depois vem açúcar, óleo vegetal, glúten, emulsificantes, conservantes, melhoradores de farinha e todos os outros ingredientes. Gente, super importante. Quando eu pego um café X, tá? O que ele tem? Café tostado e moído. É isso, livre de glúten. Óbvio que é livre de glúten. Assim como água, não tem calorias. Por quê? Porque é só o café. Quando a gente compra um café, nós queremos o quê? Café. Então, café engorda, nutre? Não, não é o café, é o que você coloca nele. Se você coloca nele o leite, ele vai ter lactose, vai ter os ingredientes do leite. Se você adiciona de muito açúcar, ele vai ter o açúcar, mas é o café que me engorda. Não, é o açúcar que você põe no café que te engorda, ok? Ou mel, ou açúcar demerara, ou qualquer outro tipo de açúcar. Quando a gente pega, por exemplo, uma granola, qual que é o principal? Essa é uma determinada granola, e ela não é sem glúten, que ela tem aveia, trigo, centeio, cevada, ok? O primeiro ingrediente é aveia em flocos, então ela é, principalmente, é o maior ingrediente, aveia em flocos. Depois disso vem açúcar demerara orgânico, açúcar normal, mel, quer dizer, primeiro vem a aveia, depois vem o quê? Vários tipos de açúcar. Açúcar é açúcar, vai ser calórico do mesmo jeito. Independente de ser orgânico, de não ser orgânico, de ser plantação tradicional, de não ser, é açúcar. Então, se você está pensando em reduzir calorias ou você é diabético, é açúcar. Não importa o tipo. Fibra de trigo,
castanha de caju, flocos de cereais, maçã, uva passa. Então, à medida que vai diminuindo e que vai chegando aqui embaixo, por exemplo, o último ingrediente, ácido lante, ácido cítrico, que é o quê? Um conservador. É o que menos tem, tá? E é assim que esperamos. Um outro produto muito usado no nosso dia a dia, nas nossas casas, são os biscoitos. Biscoitos tipo maisena, rosquinha de coco, cream cracker, água e sal, leite. A gente tem a falsa impressão de que quando compramos um biscoito maisena, leite, rosquinha tal, ele é doce. Quando a gente compra um cream cracker, biscoito de água e sal, biscoito de sal amanteigado ou qualquer outro tipo, que ele não é. Então, bom, se eu tenho diabetes, eu como daquele que é salgado, então ele não tem açúcar. Se eu tenho pressão alta, eu como, por exemplo, desses aqui, porque ele não tem sal. Engana-se quem pensa isso, porque os ingredientes são muito parecidos, o que muda é a proporção de cada um. Mas nós começamos lá, ó, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico como primeiro ingrediente, óleo, amido, açúcar, cacau, sal, todos os conservadores à base de sódio, bicarbonato de sódio, depois vem ácido lático, melhoradores de farinha, corante natural de caramelo e tudo isso. Então, começando pelo maior ingrediente e terminando nesse, mas ingrediente é tudo igual. Então, o que vai mudar e o que pode te ajudar? A quantidade que você come de cada um deles. Isso é muito importante. Então, eu gostaria de dar esse recadinho para vocês hoje. Se você está pensando em mudar os seus hábitos, em fazer um pouquinho diferente, fica atento ao que você está comendo e à quantidade dele. Não tem alimento que seja proibido, mas tem alguns que a gente tem uma liberdade maior para consumir, numa quantidade, e outros que às vezes eu preciso segurar um pouquinho e também olhar o ingrediente, porque eu tô pensando que eu tô ali comendo um que é mais salgado e ele tem carboidrato do mesmo jeito, ou outro que é mais docinho e ele tem sódio do mesmo jeito. Assim como todos os mais ultraprocessados, mais ingredientes ele tem e menos natural ele acaba sendo. Então, às vezes, para você vale mais a pena ficar de olho e comer o quanto mais natural possível, tá bom? Essa é uma das dicas valiosíssimas que eu acho na mudança de comportamento.